futebol e emoção caminham juntos e no Museu do Futebol eles aparecem acompanhados por história. Aqui nessa sala, o visitante vai conhecer um pouquinho sobre as origens do futebol brasileiro. Então, qual que é a proposta dessa sala? É apresentar imagens, juntamente com um vídeo, que mostrem ao visitante como que o futebol começou, vindo com o Charles Miller, da Inglaterra, em 1894, e como que, aos poucos, ele foi se tornando um esporte popular. E como também, por exemplo, negros, mestiços e trabalhadores braçais estavam excluídos nesse primeiro momento de participar do esporte. E aqui a gente tem uma pessoa importantíssima para a história do futebol brasileiro, que é o Arthur Friedenreich. O Friedenreich, eu posso dizer que ele foi o primeiro grande craque que o Brasil teve. Só que o Friedenreich ele aparece no momento em que o futebol ainda não era regularizado como profissão. Então, o destaque dele foi muito menor do que deveria ter sido. E o Friedenreich ele tem um dado interessantíssimo, que é o seguinte, ele era mestiço. A mãe dele era negra e o pai dele era um alemão branco. Então ele nasceu mestiço. E os mestiços e os negros nessa época jogando não eram muito bem vistos. As pessoas não gostavam de ver ele como se fosse algo errado, digamos assim. Só que ele era mestiço e ele era um excelente jogador. E ele quebrou um padrão de preconceito da época, mostrando que a habilidade de se jogar futebol nada tem a ver com a cor da pele e nem com a condição social. Quer dizer, o talento dele já começou a quebrar um preconceito. Exatamente. Um dado importante é que em 1923 o Vasco ele ganha o campeonato com negros no time. E isso encerra esse ciclo de preconceito. 1900 e quanto? 23. Nossa. Exatamente. A gente tem aqui uma relíquia da história do futebol brasileiro, que é a camisa que o Pelé usou no primeiro tempo da final da Copa de 1970 contra a Itália. E com essa camisa ele fez o primeiro gol do Brasil nessa final, né? Na próxima sala, o visitante que vem ao museu, ele pode sentir a emoção de estar num estádio junto com a torcida que faz de tudo, que pula, que grita, que xinga, etc. É aqui? É aqui, exatamente. É na estrutura do prédio, né? Ele usou a estrutura. Exatamente. Aqui, essa sala ela foi quase que adaptada. Então, a gente aproveitou as colunas que já existiam da arquibancada para encaixar as telas e as caixas de som que tem na sala. Ele se depara aqui com a Sala das Copas, onde ele vai relembrar um pouquinho de todas as Copas do Mundo, desde 1930. 30, 34. Isso, até a última Copa em 2010. E misturadas as imagens das Copas, a gente tem imagens dos principais momentos políticos, culturais mais marcantes, não só agora da história do Brasil, como da história do mundo também. Então aqui o contexto e a história se misturam da mesma forma. O Museu do Futebol é repleto de informações, mas não poderia faltar uma bola e um gol com goleiro, mesmo que virtuais. Sensores medem a velocidade da bola. Muita concentração no lance. Vem Bruno Mascarenhas, autorizado pelo árbitro, bateu. Gol! É de Bruno Mascarenhas. É a primeira vez que você vem a esse museu? Isso, primeira vez. Que impressão você está tendo? Muito bom. A gente conhece todas as regras do futebol. Estou trazendo minha esposa também para conhecer um pouco mais de futebol. É uma alegria muito grande estar aqui. A parte histórica, as relíquias, a camiseta do Pelé no final da Copa de 70. Excelente. Os gols marcados, as narrações também por rádio. E todas as regras aqui a gente está gostando muito. No Museu do Futebol há diversos materiais de época, como chuteiras e bolas. O acesso à arquibancada do estádio aproxima a história da realidade. O piloto inglês de voos internacionais, Donald Fulton, ficou maravilhado com o Museu do Futebol. Disse que vai indicá-lo para os amigos e que vai postar sua visita no site de relacionamento. I will put it on Facebook today. Qual é a proposta desse museu aqui? Então, o museu, na verdade, ele surge com a ideia de falar da história do Brasil e do povo brasileiro sob uma outra ótica.
né? Em todo momento a gente sempre quis, obviamente, falar do futebol, mas ele não fala só do jogo, a ideia não é falar só da prática do futebol, né? A ideia é mostrar um pouco dessa brasilidade, do que é ser brasileiro, e todo mundo que nasce no Brasil ou que vive no Brasil entende isso que eu estou falando, né? Futebol corre nas veias, futebol faz parte da torcida, dessa identidade, é uma religião, é uma crença, as pessoas se tatuam, enfim. É disso que o museu fala dessa paixão do brasileiro e de como a gente é ser brasileiro. O jornalista Marcelo Duarte é um dos responsáveis pela criação do Museu do Futebol. Eu acho que o museu foi uma parte importante para o resgate da história do Pacaembu. Esse museu ele foi pensado não para ser um museu só contemplativo, onde você distancia o visitante daquilo que você está mostrando, pelo contrário. A ideia é que o visitante aqui entre numa experiência e faça parte desse futebol, se reconheça dentro disso. A gente vê partes do futebol na TV, mas aqui a gente consegue encontrar um conjunto completo, com história, com o futuro do futebol, com coisas bacanas, com interação principalmente. Vir ao estádio do Pacaembu num dia de jogo, ou mesmo vazio assim, e visitar o Museu do Futebol, é um passeio obrigatório para todos, não só para aqueles apaixonados pelo esporte. A Arena, o palco verde onde nossos craques deixaram escrita boa parte da história do futebol jogado no país do futebol, nos impressiona, nos emociona. O museu é muito mais do que a cereja do bolo. Com poucos anos de existência, se compararmos à idade do estádio, ele já se estabeleceu como um dos mais importantes do mundo. Aqui ele enaltece a história, não só a do futebol. Ele dá lugar à arte de jogar bola, nos diverte, nos transporta do imaginário ao chute ao gol. O clube do coração de cada um não aparece explicitamente, mas sim aquilo que está no coração de todos que o visitam. O amor ao esporte mais popular do planeta, que aqui está representado com inteligência e sensibilidade. Privilégio nosso de ter no país essa dupla de peso, o Estádio do Pacaembu e o Museu do Futebol. O Museu do Futebol funciona de terça a domingo, de 9 da manhã às 6 da tarde. Inteira, R$ 6,63. E uma dica, na quinta-feira é de graça. Só não vem quem não quer.